Fala, meus netinhos, chegou a hora do pesadelo na roça. Só tem causo bom hoje. Então, já deixa um like e se inscreve no canal para ajudar o véio aqui. E deixa um recado para mim nos comentários de onde você é e a hora que tá assistindo o nosso vídeo. Então, bora pros causos. A janela do andar de cima. Oh, meus netinhos, essa história que vou contar para vocês aconteceu bem aqui pertinho, numa cidadezinha que nem a nossa, onde todo mundo se conhece e as fofocas correm mais ligeiro que galinha no terreiro quando vê gavião no céu. Era uma daquelas tardes de domingo que o sol já estava se despedindo, pintando o céu de cor de laranja queimada, quando a comadre Benedita veio correndo na minha casa, toda ofegante, com os olhos esbugalhados que nem sapo na beira do açude. Seu Antônio, ela falou, ainda tentando puxar o fôlego, o senhor precisa ir lá, na casa do finado Joaquim, ver uma coisa que não é deste mundo. E aí, começou a me contar uma história que até hoje me dá um friozinho na espinha quando lembro. A casa do Joaquim ficava lá no final da rua da igreja. Uma casa grande de 2 andares que já foi a mais bonita da cidade. Joaquim era um homem trabalhador, desses que levantavam antes do galo cantar para ir pro roçado. Casou com a Mariazinha quando ela tinha seus 17 anos. Uma moça linda que nem flor de ipê amarelo na primavera. Tiveram 3 filhos, o João, a pequena Ana e o caçulinha Pedro, que não chegou a completar nem 2 aninhos neste mundo. Joaquim era daqueles homens de palavra, sabe? Quando prometia alguma coisa, cumpria. Trabalhava que nem condenado para dar o melhor para os filhos. Construiu aquela casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo, suor por suor. No 2º andar, fez um quartinho especial para Mariazinha, com uma janela grande que dava vista para toda a cidade. Daqui você vai poder ver nossos filhos brincando na rua, ele dizia, todo orgulhoso. Mariazinha sorria, passava a mão na barriga já crescida do 3º filho e ficava ali, sonhando com o futuro. Mas a vida, meus netinhos, às vezes prega umas peças muito cruéis na gente. O pequeno Pedro nasceu numa dessas noites de temporal, quando os raios cortavam o céu que nem facão afiado. A parteira, Dona Rosa, fez o que pôde, mas o menino veio fraquinho, meio azuladinho. Mariazinha ficou 3 dias sem dormir, ninando o filho, cantando as cantigas que a mãe dela ensinou, fazendo promessa para todos os santos do céu. Na janela do andar de cima, ela passava as horas olhando para fora, pedindo a Deus que mandasse força para o seu menininho. Se ele sarar, dizia baixinho, eu vou acender uma vela todo dia na igreja até o fim da minha vida. Mas no 3º dia, quando o sol nasceu vermelhinho que nem sangue, o pequeno Pedro entregou a alma para o Criador. Joaquim encontrou Mariazinha desmaiada no chão do quarto, com o menino ainda no colo, frio que nem pedra. Ela acordou gritando, um grito que cortou o coração de todo mundo que morava perto. Levaram o pequeno Pedro para o cemitério numa caixinha branca, e Mariazinha não saiu mais de casa. Ficava o dia inteiro naquela janela do andar de cima, olhando para a rua, esperando. Ninguém sabia bem o quê. Os vizinhos diziam que ela conversava sozinha, que chamava o nome do menino, que cantarolava as mesmas cantigas de ninar. Joaquim tentava de tudo para tirar ela dali, mas Mariazinha parecia grudada naquela janela. Ele vai voltar, ela dizia com os olhos vidrados. Eu vi ele brincando lá embaixo ontem. Tá só esperando eu abrir a janela para ele subir. Passaram-se as semanas e Mariazinha foi ficando cada vez mais magra, mais pálida. Não comia direito, não dormia.
só ficava naquela janela. João e Ana, os outros 2 filhos, ficaram com medo da mãe. Ela não respondia quando eles chamavam. Não fazia mais comida. Não cuidava mais da casa. Era como se uma parte dela tivesse ido embora junto com o pequeno Pedro. Uma noite, Joaquim acordou com um barulho estranho. Era um choro baixinho, desesperado, que vinha lá de cima. Subiu correndo e encontrou Mariazinha na janela aberta, debruçada para fora, esticando os braços como se tentasse pegar alguma coisa. "Ele tá ali embaixo!" ela gritava. "Tá chamando a mamãe! Preciso ir buscar ele!" Joaquim puxou ela para dentro, fechou a janela e ficou a noite toda segurando a mulher, que tremia que nem vara verde. No outro dia, chamou o doutor da cidade, que disse que Mariazinha tinha uma tristeza profunda na alma, dessas que só o tempo pode curar. Mas o tempo, meus netinhos, às vezes não cura nada, só faz a ferida infeccionar mais. Mariazinha começou a abrir a janela toda noite. Joaquim trancava, ela arranjava um jeito de abrir. Ele escondeu a chave, ela quebrou o vidro. Ele pregou tábuas, ela arrancou os pregos com as próprias unhas, que ficaram todas machucadas e sangrando. Era uma luta toda a noite, até que Joaquim, cansado de tanto sofrer, desistiu de tentar. "Se é isso que ela quer," ele falou para o compadre José, "deixa ela. Talvez assim ela encontre a paz." Mas paz era exatamente o que Mariazinha não encontrava. Toda noite ela ficava naquela janela, chorando, chamando o nome do filho, acenando para baixo como se visse alguém. Os vizinhos começaram a evitar passar perto da casa. As crianças corriam quando tinham que passar pela rua, porque ouviam o choro de Mariazinha ecoando pela noite. Até os cachorros não latiam mais perto dali, como se sentissem alguma coisa pesada no ar. Foi numa dessas noites de lua cheia que aconteceu a desgraça. Joaquim acordou com o silêncio, um silêncio pesado, diferente. Subiu correndo para o andar de cima e encontrou a janela aberta, balançando com o vento. Mariazinha não estava mais lá. Encontraram ela no dia seguinte, caída no quintal, embaixo da janela, com um sorriso no rosto, os braços estendidos como se tivesse tentado voar. O doutor disse que foi um acidente, que ela deve ter se debruçado demais e perdeu o equilíbrio. Mas Joaquim sabia que não foi acidente, não. Mariazinha tinha ido atrás do filho dela, do jeitinho que sempre quis. Enterraram ela no cemitério, bem ao lado do pequeno Pedro. Joaquim vendeu a casa e se mudou para outra cidade com João e Ana. Não aguentava mais morar naquele lugar, cheio de lembranças tristes. A casa ficou vazia, abandonada, com as janelas fechadas e o mato crescendo no quintal. Mas a história não acaba aí, meus netinhos. Não mesmo. Porque algumas dores são tão grandes que nem a morte consegue levar embora. Passou um tempo, a casa foi mudando de dono. Primeiro comprou um comerciante da cidade vizinha, que queria abrir uma pousada. Mas na primeira semana que ele foi dormir lá, acordou no meio da noite com o barulho da janela do andar de cima batendo. Subiu para fechar e viu que ela estava escancarada, mesmo tendo certeza que tinha deixado tudo trancado. Deve ser o vento, ele pensou, e fechou de novo. Mas no outro dia aconteceu a mesma coisa, e no outro, e no outro. Toda noite aquela janela abria sozinha, e ele ouvia um choro baixinho vindo de lá de cima. No final da semana, o homem arrumou as trouxas e foi embora, dizendo que a casa tinha problema de estrutura. Depois foi a vez de uma família de fora, que veio trabalhar na prefeitura. Duraram 2 semanas. A mulher dizia que não conseguia dormir.
porque ouvia alguém chorando no andar de cima, e as crianças ficavam com medo de subir lá. O marido tentou ser racional. Disse que era impressão, mas quando ele mesmo começou a ouvir os gemidos de noite, resolveram procurar outra casa. A notícia se espalhou pela cidade que nem fogo em pasto seco. Todo mundo começou a contar causos sobre a casa. Uns diziam que viam uma sombra na janela do andar de cima, quando passavam de noite. Outros juravam que ouviam choro de criança vindo de lá dentro. Os mais corajosos até passavam perto durante o dia, mas quando a noite chegava, ninguém tinha coragem nem de olhar na direção da casa. Foi aí que apareceu o Benedito, um rapaz novo que tinha voltado da cidade grande cheio de ideias modernas. Isso é tudo superstição de gente ignorante. Ele falava para os amigos no bar. Não existe assombração. Existe gente medrosa que vê coisa onde não tem. E para provar que estava certo, resolveu comprar a casa por um preço que era quase de graça. Benedito era daqueles que estudaram na capital, que tinham diploma pendurado na parede e achavam que sabiam tudo da vida. Não acreditava em alma penada, não acreditava em mal-assombrado, não acreditava nem em benzedeira. Tudo isso é coisa da cabeça das pessoas, ele dizia, ajeitando os óculos. Quando a pessoa quer ver alguma coisa, ela vê mesmo. Reformou a casa todinha, pintou as paredes, trocou o telhado, colocou móveis novos. No andar de cima, fez um escritório bem arrumadinho, com mesa de madeira e estante cheia de livros. A janela ele deixou do mesmo jeito, só trocou a fechadura por uma mais moderna, dessas com chave tetra. Vou trabalhar aqui mesmo, ele falou para os vizinhos, e vou provar para vocês que não tem nada de errado nesta casa. Os vizinhos balançavam a cabeça, preocupados. Dona Benedita, a mesma que tinha vindo me contar a história, tentou avisar o rapaz. Meu filho, tem coisa nesta vida que a gente não entende, mas que existe. Melhor não mexer com o que não conhece. Mas Benedito só ria. Dona Benedita, com todo respeito, a senhora precisa parar de acreditar nessas coisas. Isso é coisa do passado. Hoje em dia, a gente tem ciência, tem explicação para tudo. E foi morar na casa, todo orgulhoso da sua coragem. Na primeira semana, tudo correu normal. Benedito trabalhava no escritório durante o dia, lia seus livros à noite, dormia tranquilo. Tá vendo? Ele falava para os vizinhos. Eu não disse que era tudo bobagem? Mas na segunda semana, as coisas começaram a ficar estranhas. Uma noite, Benedito estava no escritório mexendo no computador quando ouviu um barulhinho. Era como se alguém tivesse mexido na fechadura da janela. Ele olhou, mas tudo estava normal. Janela fechadinha. Deve ser o vento, pensou, e continuou trabalhando. Mas aí ouviu de novo, agora mais alto, como se alguém tivesse tentado forçar a janela. Levantou da cadeira e foi conferir. A janela continuava fechada, mas quando ele pôs a mão na fechadura, ela estava gelada que nem gelo. Achou estranho, porque o dia tinha sido quente, mas não deu muito importância. Deve ser porque fica na sombra. Ele se convenceu. Na noite seguinte, acordou com o barulho da janela batendo. Subiu correndo para o escritório e encontrou ela escancarada, com a cortina tremulando no vento. Que diabo! Ele murmurou e fechou de novo, conferindo bem a fechadura. Mas, na madrugada, o barulho se repetiu. Benedito começou a ficar nervoso. Trocou a fechadura por uma ainda mais segura, dessas com várias voltas. Colocou até um ferrolho por dentro, mas não adiantou nada. Toda noite, a janela abria sozinha.
e ele começou a ouvir uns ruídos estranhos vindo de lá. Era um choro baixinho, quase um sussurro que parecia vir de muito longe. No começo, Benedito tentou encontrar uma explicação lógica. Deve ser o vento passando por alguma fresta, ele dizia para si mesmo. Ou então é algum animal ferido no quintal. Mas o som não era de animal não, meus netinhos. Era choro humano mesmo, carregado de uma tristeza tão funda que cortava o coração. Uma noite, Benedito resolveu ficar acordado para ver o que acontecia. Sentou na cadeira do escritório, de frente para a janela, e ficou esperando. Meia-noite bateu no relógio da igreja, e nada. 1 hora e nada. Mas quando deu 1h30, ele ouviu o barulho na fechadura. Era como se dedos invisíveis tivessem mexendo na chave, tentando abrir. Benedito ficou paralisado, vendo a chave girar sozinha, devagarzinho, até que a janela se abriu com um rangido. E aí ele viu uma coisa que nunca mais esqueceu na vida. Na janela aberta, contra a luz da lua, apareceu a sombra de uma mulher. Era uma sombra bem nítida, de alguém debruçado para fora, com os braços estendidos como se estivesse tentando alcançar alguma coisa lá embaixo. E junto com a sombra veio o choro, mais alto agora, um choro desesperado de mãe que perdeu o filho. Benedito ficou grudado na cadeira, sem conseguir se mexer, vendo aquela aparição na sua frente. A sombra balançava os braços, como se acenasse para alguém. E chorava, chorava sem parar. Era um som que entrava pelos ouvidos e ia direto para o coração, fazendo doer por dentro. Mariazinha! Ele sussurrou sem querer, porque todo mundo na cidade conhecia a história. E quando ele falou o nome, a sombra se virou para ele, e mesmo sendo só uma sombra, Benedito teve certeza de que ela estava olhando direto nos olhos dele. O choro parou de repente e ficou um silêncio pesado, carregado. A sombra continuou olhando para ele por um tempo que pareceu eterno. E aí sumiu, que nem fumaça no vento. A janela continuou aberta, mas não tinha mais nada lá. Benedito passou o resto da noite acordado, tremendo que nem vara verde, tentando entender o que tinha visto. Quando o sol nasceu, ele desceu e foi direto na casa da dona Benedita. A senhora tinha razão. Ele falou com os olhos vermelhos de não ter dormido. Tem alguma coisa naquela casa que eu não entendo. E contou tudo o que tinha visto para ela. Dona Benedita balançou a cabeça, com pena do rapaz. Eu tentei te avisar, meu filho. A Mariazinha não encontrou descanso ainda. A dor dela é tão grande que não deixa ela ir embora. Ela fica naquela janela esperando o filhinho que morreu. Mas isso não é possível. Benedito ainda tentava argumentar. Gente morta não volta para assombrar os vivos. Mas a voz dele não tinha mais aquela certeza de antes. No fundo, ele sabia que tinha visto alguma coisa que a ciência dele não conseguia explicar. Dona Benedita olhou para o rapaz com aqueles olhos cheios de sabedoria que só quem viveu muito tem, e suspirou fundo. Senta aqui, meu filho, que vou te explicar uma coisa que talvez seus livros não ensinem. Ela serviu um cafezinho bem forte e continuou. Tem dor neste mundo que é maior que a própria morte. A dor de uma mãe que perde um filho pequeno é uma dessas. É uma dor que fica grudada na alma, que não deixa a pessoa descansar nem depois de morrer. Benedito bebeu o café, ainda tremendo, ainda tentando processar o que tinha visto. Mas, dona Benedita, isso não faz sentido. Se todo mundo que morreu de tristeza ficasse assombrando os lugares, o mundo estaria cheio de fantasma. Não é assim não, meu filho. Ela explicou pacientemente.
A Mariazinha não morreu só de tristeza. Ela morreu de esperança. Até o último minuto da vida dela, ela acreditou que o filhinho ia voltar. Ficou naquela janela esperando, esperando, esperando. E quando morreu, a esperança dela ficou lá, grudada naquele lugar. O rapaz passou a mão no cabelo, nervoso. E o que eu faço agora? Não posso viver numa casa assombrada. As pessoas vão pensar que eu fiquei maluco. Tem duas opções, Dona Benedita falou, contando nos dedos. Ou você vai embora, que nem todos os outros que tentaram morar lá, ou você tenta ajudar a alma da Mariazinha a encontrar paz. Ajudar como? Benedito perguntou, interessado apesar do medo. Bom, isso aí é mais complicado. Precisa entender por que ela não consegue partir. A Mariazinha fica naquela janela porque está esperando o Pedro. Na cabeça dela, o menino vai voltar, vai subir lá para cima para ficar com ela. Enquanto ela tiver essa esperança, não vai conseguir descansar. Benedito ficou pensativo. Sua formação científica brigava com o que estava ouvindo, mas os próprios olhos tinham visto aquela sombra na janela. E como a gente faz ela entender que o menino não vai voltar? Ah, meu filho, se eu soubesse a resposta, já tinha ajudado a coitada há muito tempo. Dona Benedita suspirou. Mas tem uma coisa que você pode tentar. O finado Joaquim, marido dela, ainda está vivo. Mora lá na cidade vizinha com os filhos. Talvez se você conversasse com ele. E foi assim que Benedito se viu fazendo uma viagem que nunca imaginou que faria. No sábado seguinte, pegou o ônibus e foi atrás do Joaquim. Encontrou ele numa casinha simples, já bem envelhecido. Cabelo todo branco, mas com os olhos ainda cheios daquela tristeza antiga. Quando Benedito explicou quem era e por que tinha vindo, Joaquim ficou calado por um longo tempo. Serviu um copo d'água para o visitante e se sentou na varanda, olhando para o horizonte como se estivesse vendo o passado. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele falou finalmente. Quando vendi a casa e vim embora, eu sabia que não estava resolvendo nada. Estava só fugindo, mas não aguentava mais ficar naquele lugar. O senhor pode me contar como foi? Benedito pediu. Preciso entender o que aconteceu para tentar ajudar. E Joaquim contou. Contou sobre o filho que morreu pequeno, sobre como Mariazinha ficou obcecada com aquela janela, sobre as noites sem dormir, tentando tirá-la de lá. Contou sobre o desespero dela, sobre como ela acreditava que via o menino brincando no quintal. Ela não era maluca, não. Joaquim fez questão de esclarecer. Era só uma mãe que não conseguia aceitar que tinha perdido o filho. E eu, em vez de ajudar ela a passar pela dor, fui perdendo a paciência. Achei que se deixasse ela quieta na janela, ela ia se cansar e desistir. Mas ela nunca desistiu. E na noite que ela morreu? Benedito perguntou delicadamente. Joaquim fechou os olhos, como se a lembrança ainda doesse. Ela estava mais agitada que o normal. Ficou a noite toda na janela, acenando, chamando o nome do Pedro. Eu estava tão cansado que nem fui lá ver o que estava acontecendo. Pensei, deixa ela, amanhã ela se acalma. Mas quando acordei e vi o silêncio, soube que alguma coisa tinha acontecido. O senhor acha que ela se jogou de propósito? Não sei, meu filho. Até hoje não sei. Talvez ela tenha visto alguma coisa lá embaixo que fez ela se inclinar demais. Ou talvez ela realmente tenha tentado voar atrás do filho. Só sei que eu não tive coragem de ficar para descobrir. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Depois, Joaquim perguntou: Você disse que ela aparece na janela toda noite? Toda noite, Benedito confirmou. Sempre na mesma hora,
sempre fazendo os mesmos gestos. Ela fala alguma coisa. Só chora, um choro que parte o coração. Joaquim suspirou fundo. Eu devia ter ficado. Devia ter tentado ajudar ela, em vez de fugir. Mas eu estava sofrendo tanto. Perdi o filho e depois perdi a mulher também. Não aguentei. O senhor quer voltar lá comigo? Benedito sugeriu. Talvez, se ela vir o senhor, entenda que precisa partir. Joaquim pensou por um longo tempo. Não sei se tenho coragem, ele confessou. Faz tantos anos, e se ver ela de novo me faz mal. Mas, e se for a única forma de ajudar ela a encontrar paz? Benedito insistiu. Dona Benedita disse que a Mariazinha está presa àquele lugar por causa da esperança. Talvez o senhor possa mostrar para ela que é hora de deixar essa esperança ir embora. No final das contas, Joaquim concordou. Não por coragem, mas por um sentimento de dívida que carregava há anos. Eu devo isso para ela, ele falou. Devia ter feito há muito tempo. Voltaram juntos no domingo à tarde. A cidade inteira ficou sabendo que Joaquim tinha voltado e todo mundo saiu na rua para ver. Era como se um fantasma do passado tivesse ressuscitado. As mulheres se benziam, os homens tiravam o chapéu em sinal de respeito, e as crianças olhavam curiosas para aquele velho que era parte de uma lenda. Joaquim parou na frente da casa e ficou olhando para ela por um longo tempo. Estava diferente, reformada, pintada, mas ainda era a mesma casa onde ele tinha sido feliz e onde tinha perdido tudo. A janela do andar de cima estava fechada, mas parecia que olhava para ele como um olho que nunca pisca. Não mudou muito, ele murmurou. Só ficou mais bonita. O senhor quer entrar? Benedito perguntou. Vamos esperar a noite, Joaquim respondeu. Se ela aparece toda noite na mesma hora, é melhor esperar. Passaram o resto do dia na casa da dona Benedita, que ficou emocionada de ver Joaquim de volta. Ela contou para as outras vizinhas e logo a casa dela estava cheia de gente querendo saber das novidades. Todo mundo tinha alguma coisa para falar sobre Mariazinha, sobre a casa, sobre as assombrações que tinham visto. Quando a noite chegou, Joaquim e Benedito foram para casa. Subiram para o escritório no andar de cima e ficaram esperando. Joaquim estava visivelmente nervoso, mexendo nas mãos, olhando para a janela como se esperasse que ela fosse pular para cima dele. Faz tempo que eu não subo neste quarto, ele confessou. Depois que o Pedro morreu, eu evitava vir aqui. Era doloroso demais. Meia-noite chegou, passou e nada aconteceu. 1 hora, 1h30, 2 horas. Joaquim começou a relaxar. Talvez ela não apareça hoje, ele falou, com um misto de alívio e decepção. Mas aí, bem quando o relógio bateu 2h30, começou aquele barulho na fechadura. Os dois homens ficaram tensos, observando a chave girar sozinha até que a janela se abriu devagar. E lá estava ela. A sombra de Mariazinha, debruçada na janela, acenando para baixo, chorando baixinho. Era exatamente como Benedito tinha descrito. Mas, para Joaquim, era muito mais que isso. Era a mulher que ele tinha amado, a mãe dos seus filhos, presa naquele lugar há tantos anos. Mariazinha, ele chamou com a voz embargada. A sombra parou de acenar e se virou lentamente para ele. Por um momento que pareceu eterno, os dois se olharam, o homem vivo e a alma penada da mulher que ele tinha amado. O silêncio que tomou conta do quarto era tão pesado que parecia que o próprio ar tinha parado de se mexer. Joaquim e a sombra de Mariazinha se encaravam, e mesmo sendo só uma sombra, dava para sentir a intensidade daquele olhar.
Era como se todos aqueles anos de separação tivessem sumido num segundo, e eles tivessem voltado a ser o casal que se amava naquela mesma casa. Mariazinha! Joaquim repetiu, agora mais baixinho, com toda a ternura que um homem pode colocar numa palavra. Minha querida, você tá aí há tanto tempo. A sombra se mexeu, como se tivesse tentado se aproximar dele, mas continuou grudada na janela. O choro dela ficou mais baixinho, mas não parou. Era um choro de reconhecimento, de saudade, de uma dor que nem a morte tinha conseguido curar. Joaquim se levantou da cadeira devagar e se aproximou da janela. Benedito ficou onde estava, respeitando aquele momento que parecia sagrado. Eu sei por que você não consegue ir embora. Joaquim falou com os olhos marejados. Você tá esperando nosso menino, né? Tá esperando o Pedro voltar? A sombra acenou que sim, um movimento quase imperceptível, mas que os dois homens conseguiram ver. E aí ela apontou para baixo, para o quintal, como se o menino tivesse lá. Ah, minha querida! Joaquim suspirou e, pela primeira vez em anos, deixou as lágrimas correrem pelo rosto. O Pedro não tá lá embaixo. O Pedro foi pro céu, lembra? Foi pro colo de Nossa Senhora, como a gente sempre ensinou pros meninos. A sombra balançou a cabeça, recusando acreditar. Continuou apontando para baixo, mais insistente agora. Mariazinha, me escuta. Joaquim falou, se aproximando mais da janela. Eu sei que é difícil aceitar. Eu também não queria aceitar. Por isso, fugi daqui, porque não aguentava a dor. Mas o Pedro morreu, amor. Nosso menininho morreu nos seus braços, lembra? Você ninando ele, cantando aquelas cantigas bonitas. O choro da sombra ficou mais forte, mais desesperado. Ela começou a acenar para os dois lados, como se dissesse, não, não, não. Era como se Joaquim tivesse mexido numa ferida que nunca tinha cicatrizado. Eu sei que dói, Joaquim continuou, agora com a voz firme apesar das lágrimas. Dói demais perder um filho. Dói tanto que a gente acha que vai morrer junto. Mas a gente não pode ficar preso nessa dor para sempre. Nossos outros filhos precisavam da gente. E eu não soube cuidar deles direito, porque estava perdido na minha própria tristeza. Benedito, que até então só observava, se sentiu tocado por aquela cena. Ele, que sempre duvidou de tudo que não podia explicar, estava vendo com os próprios olhos uma conversa entre um vivo e uma alma penada. E mais que isso, estava vendo como o amor pode ser mais forte que a própria morte. João e Ana também. Joaquim continuou, falando dos outros filhos. João casou, tem 3 filhos. Ana virou professora, mora na capital. Eles sempre perguntam da mãe, sempre falam de você com carinho, mas eles precisam que você descanse, que encontre paz. E o Pedro tá esperando você no céu, não aqui embaixo. A sombra parou de acenar e ficou quieta, como se estivesse pensando no que Joaquim falava. O choro diminuiu um pouco, mas ainda continuava. Você lembra quando o Pedro nasceu? Joaquim perguntou, mudando o tom da voz para algo mais doce. Você disse que ele era igualzinho a um anjinho, todo pequenininho e delicado. E quando ele morreu, você disse que Deus tinha chamado o anjinho de volta para o céu. Você lembra disso? A sombra ficou mais quieta ainda, como se estivesse ouvindo com atenção. Joaquim continuou, agora com a voz mais firme. O Pedro tá no céu, Mariazinha. Tá lá esperando a gente. Mas para você ir encontrar ele, precisa soltar essa dor. Precisa parar de esperar ele voltar aqui. Benedito viu quando a sombra começou a ficar menos definida, como se tivesse perdendo força.
O choro diminuiu até virar um sussurro, e ela parou de apontar para o quintal. Eu vou ficar aqui com você até você conseguir partir. Joaquim prometeu. Não vou embora de novo. Não vou te deixar sozinha. Mas você precisa me prometer que vai tentar soltar essa esperança, que vai tentar encontrar o caminho para o céu. A sombra se virou para ele uma última vez. E mesmo sendo só uma sombra, dava para sentir que ela estava sorrindo. Era um sorriso triste, mas cheio de gratidão. Ela acenou devagarzinho, como se estivesse se despedindo, e começou a desaparecer. Até logo, minha querida, Joaquim sussurrou. Dá um beijo no nosso menino quando encontrar ele. A sombra sumiu completamente, e a janela se fechou sozinha, devagar, como se uma mão invisível tivesse puxado ela. O quarto ficou em silêncio, mas não era mais aquele silêncio pesado de antes. Era um silêncio de paz, de algo que finalmente tinha se resolvido. Joaquim ficou ali parado por um longo tempo, olhando para a janela fechada. Benedito se aproximou dele e pôs a mão no ombro do homem mais velho. Ela foi embora? Benedito perguntou baixinho. Foi, Joaquim respondeu, limpando as lágrimas. Finalmente, ela foi encontrar nosso menino. E foi mesmo, meus netinhos. A partir daquela noite, a janela do andar de cima nunca mais se abriu sozinha. Nunca mais ninguém ouviu choro vindo de lá. A casa ficou em paz e Joaquim decidiu ficar morando nela de novo, para cuidar das lembranças boas que tinha deixado para trás. Benedito continuou morando lá também, no andar de baixo, e os dois viraram grandes amigos. Joaquim contava histórias da vida antiga, e Benedito, que antes só acreditava na ciência, aprendeu que tem coisas neste mundo que nem todos os livros conseguem explicar. A cidade toda ficou sabendo do que tinha acontecido, e as pessoas começaram a visitar a casa de novo, sem medo. Virou até ponto de encontro para os jovens namorarem no quintal, porque todo mundo dizia que era um lugar abençoado pelo amor verdadeiro. Joaquim viveu mais uns 10 anos naquela casa, sempre cuidando bem dela, sempre contando para quem quisesse ouvir como tinha ajudado sua amada esposa a encontrar paz. Quando ele morreu, de velhice mesmo, todo mundo na cidade acreditou que ele tinha ido direto para o céu encontrar Mariazinha e o pequeno Pedro. A casa passou para os filhos, que venderam para uma família nova, gente boa que criou os filhos lá e nunca teve problema nenhum. Dizem que às vezes, nas noites de lua cheia, ainda dá para ver uma luz suave na janela do andar de cima. Mas não é mais uma luz de tristeza. É uma luz de proteção, de uma mãe que encontrou paz e agora cuida da casa e de todos que moram nela. A lição do causo. E aí, meus netinhos queridos, chegamos ao fim dessa história que mexe com o coração da gente. Vocês viram como a dor pode ser tão grande que nem a morte consegue levar embora? A pobre Mariazinha ficou presa naquele lugar por anos e anos, não por maldade, mas por um amor de mãe que não conseguia aceitar a perda. Mas vocês também viram como o amor verdadeiro pode curar até as feridas mais profundas. Joaquim, mesmo depois de tanto tempo, teve coragem de voltar e ajudar a esposa a encontrar paz. Ele podia ter continuado fugindo, fingindo que o problema não existia, mas escolheu enfrentar a situação. E o Benedito, aquele rapaz cheio de certezas científicas, aprendeu que a vida é muito maior do que cabem nos livros. Aprendeu que às vezes a gente precisa ter humildade para aceitar que não sabe tudo, que tem mistérios no mundo que a gente não consegue explicar, mas que, ainda assim, existem.
A história da Mariazinha nos ensina várias coisas importantes. Que a dor da perda é natural e precisa ser vivida, mas que não podemos ficar presos nela para sempre. Que fugir dos problemas não resolve nada, só adia o sofrimento. Que o amor verdadeiro é capaz de superar até mesmo a morte. E que, às vezes, para ajudar alguém que amamos, precisamos ter coragem de dizer verdades difíceis. Agora eu pergunto para vocês, meus netinhos. Se vocês fossem o Joaquim, teriam tido coragem de voltar para enfrentar a alma penada da esposa? Se fossem o Benedito, teriam mudado de opinião sobre as coisas que não conseguiam explicar? E se fossem vizinhos da Mariazinha quando ela estava viva, teriam tentado ajudar ela de alguma forma? Pensem bem nessas perguntas, porque a vida às vezes coloca a gente em situações parecidas. Quando alguém que amamos está sofrendo muito, qual é a nossa responsabilidade? Quando a gente vê que alguém está precisando de ajuda, mas tem medo de se envolver, o que fazemos? A dor faz parte da vida, meus queridos, mas não pode virar a dona da nossa existência. E quando a gente vê alguém preso na própria dor, às vezes o maior ato de amor é ajudar essa pessoa a encontrar um caminho para seguir em frente. Que essa história fique no coração de vocês como um lembrete. O amor verdadeiro não desiste nunca, nem mesmo quando parece que não há mais esperança. E que às vezes, para salvar quem a gente ama, é preciso ser corajoso o suficiente para dizer a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Fim do causo da janela do andar de cima. O Anel do Pescador Afogado. Escutem bem, meus netinhos, que essa história que vou contar aconteceu com o Chico Bento, um pescador dos bons que morava numa casinha de adobe, bem na beira do Rio São Francisco. Não era desses pescadores de domingo, não. Era homem que vivia da pesca mesmo. Conhecia cada pedra, cada curva, cada buraco daquelas águas como se fossem as rugas da própria mão. O Chico tinha uma rede que era herança do pai dele, tecida com linha forte e benzida pela comadre Margarida lá do início dos tempos. Era uma rede que nunca falhava, sempre trazia alguma coisa boa. Pintado, dourado, pacu, às vezes até uma traíra grandia para fazer um caldinho gostoso. Nunca tinha dado problema nenhum, até o dia maldito que vou contar para vocês. Era uma segunda-feira de março, bem cedinho, quando a neblina ainda cobria a água que nem um lençol branco estendido sobre os mortos. O Chico acordou antes do galo cantar, como sempre fazia, preparou seu café preto e saiu com a rede nas costas rumo ao seu pesqueiro predileto, um remanso fundo que ficava depois da curva grande do rio. Chegando lá, notou que a água estava estranha, mais escura que o normal, com uma cor meio acinzentada que nunca tinha visto antes. Mas pescador que é pescador não desiste fácil, né, meus netinhos? Pensou que podia ser só alguma chuva que tinha caído lá para as bandas de cima, trazendo barro e folhas secas rio abaixo. Jogou a rede com aquele movimento bonito que só quem pesca desde menino sabe fazer. A rede abriu no ar igual uma flor se abrindo. Caiu na água com um barulhinho suave e afundou certeira no lugar certo. O Chico esperou o tempo de sempre, fumando seu cigarrinho de palha e observando os passarinhos acordarem nas árvores da margem. Quando foi puxar a rede, sentiu que ela estava pesada, bem mais pesada que o normal. Pensou logo que tinha pegado uma pescaria boa. Talvez um surubim grandão, daqueles que fazem a alegria de qualquer pescador. Mas conforme foi puxando, foi percebendo que o peso era estranho. Não tinha aquela luta do peixe tentando escapar.
Quando a rede chegou perto da superfície, o Chico viu que não tinha peixe nenhum ali dentro. O que tinha era um monte de galho podre, umas pedras lisas, e brilhando no meio de tudo aquilo, um anel de prata que refletia a luz do sol nascente, como se fosse um pedacinho de estrela caída na água. O anel era bonito, bem trabalhado, com uns desenhos gravados que pareciam ondas, ou talvez cobras entrelaçadas. Era pesado, de prata boa mesmo, não desses de bijuteria que quebra na primeira pancada. O Chico nunca tinha visto nada parecido por aquelas bandas, e ficou pensando como é que uma joia daquelas tinha parado no fundo do rio. Guardou o anel no bolso da camisa e continuou pescando, mas o resto da manhã não rendeu nada. A rede voltava sempre vazia, ou no máximo com algum peixinho miúdo que nem valia a pena. Coisa estranha, porque naquele pesqueiro sempre tinha peixe bom. Era como se todos os bichos do rio tivessem fugido dali de uma hora para outra. Voltando para casa, o Chico foi examinando melhor o anel. Os desenhos gravados eram mesmo estranhos, pareciam contar alguma história, mas ele não conseguia entender direito o que significavam. Havia umas letras também, mas estavam meio gastas pelo tempo e pela água, difíceis de ler. À noite, depois de jantar sua farofa com ovo e tomar seu café, o Chico foi dormir com o anel na mesinha de cabeceira. Sempre foi homem de sono pesado, daqueles que deitam a cabeça no travesseiro e só acordam no outro dia. Mas naquela noite foi diferente. Logo que fechou os olhos, começou a ter umas visões esquisitas. Via o rio, mas não era o rio que ele conhecia. Era um rio mais fundo, mais escuro, com águas que pareciam negras como breu. E no fundo dessas águas havia corpos. Muitos corpos, todos parados, todos olhando para cima com os olhos esbugalhados. Eram homens, mulheres, crianças, todos inchados pela água, com a pele branquinha e os cabelos soltos balançando com a correnteza. Mas o pior de tudo é que eles não pareciam mortos de verdade. Pareciam estar esperando alguma coisa, como se fossem acordar a qualquer momento. O Chico acordou num susto, suando frio e com o coração disparado. Olhou para o anel na mesinha e jurou que ele estava brilhando sozinho, com uma luz fraquinha, mas que dava para ver no escuro. Achou que podia ser só impressão. Acendeu a lamparina e viu que o anel estava normal, sem brilho nenhum. Tentou voltar a dormir, mas toda vez que fechava os olhos, as visões voltavam. Via sempre a mesma coisa. Aquelas águas escuras, cheias de corpos no fundo, todos olhando para cima, todos esperando. E tinha uma coisa pior ainda. Aos poucos foi percebendo que reconhecia alguns daqueles rostos. Era o finado João Batista, que tinha se afogado no rio uns 5 anos atrás, quando tentou atravessar na época da cheia. Era a menina Rosa, filha da comadre Benedita, que tinha caído da canoa quando era pequena e nunca mais foi encontrada. Era um monte de gente que tinha morrido afogada naquelas águas ao longo dos anos. Mas todos eles estavam lá no fundo, inteirinhos, como se tivessem morrido ontem. E todos tinham uma coisa em comum. Olhavam fixo para o Chico, como se tivessem alguma coisa importante para falar com ele. A noite foi passando devagar, com o Chico acordando e dormindo, tendo sempre as mesmas visões. Quando chegou a madrugada, ele estava arrasado, com a cara de quem não tinha pregado o olho. Levantou, fez seu café e ficou olhando para o anel, pensando no que fazer com aquela coisa amaldiçoada. Resolveu não ir pescar naquele dia. Em vez disso, foi até a venda do seu Manuel contar o que tinha acontecido. O seu Manuel era homem sabido
que tinha estudado uns anos na cidade e entendia de coisas que os outros não entendiam. Quando o Chico mostrou o anel e contou das visões, o seu Manuel ficou sério que nem padre na missa. Disse que aquilo não era anel comum. Era alguma coisa que pertencia a alguém que tinha morrido afogado e não tinha encontrado descanso. Explicou que às vezes os mortos deixam objetos na terra para manter ligação com o mundo dos vivos. O seu Manuel pegou uma lupa velha que tinha na gaveta e examinou as letras gravadas no anel. Conseguiu ler um nome: Antônio Pescador. E uma data: 1847. O anel tinha mais de 100 anos. Era de um pescador que tinha morrido há muito tempo, quando nem os avós do Chico eram nascidos. Mas a coisa ficou mais estranha ainda quando o seu Manuel contou que conhecia a história desse tal Antônio Pescador. Era uma lenda antiga que os mais velhos contavam. O homem era pescador aqui da região mesmo, mas era ambicioso demais. Não se contentava com a pesca comum. Queria sempre mais, sempre o peixe maior, sempre o lucro melhor. Um dia, o Antônio soube de um lugar no rio onde tinha muito peixe, mas era um lugar perigoso, cheio de corredeiras e pedras pontudas. Todo mundo dizia para ele não ir lá, que era perigoso demais, que já tinha morrido gente naquele lugar. Mas ele não deu ouvidos a ninguém. Foi pescar lá numa manhã de neblina, igual àquela que o Chico tinha encontrado. A canoa dele foi achada dias depois, virada e quebrada nas pedras. O corpo nunca foi encontrado, e o anel que usava no dedo, uma herança de família, sumiu junto com ele. Desde então, diziam os mais antigos, o espírito do Antônio ficava vagando pelo rio, procurando o anel perdido. E quem achasse o anel ia começar a ver os mortos do rio, todos aqueles que tinham se afogado e não tinham encontrado paz. O seu Manuel disse que o Chico tinha duas opções. Ou devolvia o anel para o rio, jogando ele de volta na água, bem no lugar onde tinha achado, ou guardava ele para sempre e ia ter que conviver com as visões pelo resto da vida. Mas tinha um porém. Se devolvesse o anel, nunca mais podia pescar naquele lugar, porque o espírito do Antônio ia ficar bravo e podia fazer alguma maldade. O Chico ficou pensativo. Aquele era seu pesqueiro predileto, o lugar onde sempre pescava melhor. Perder aquele lugar era quase como perder metade do ganha-pão. Mas, por outro lado, não aguentava mais as visões. Não conseguia mais dormir direito. Passou alguns dias naquela agonia, tentando pescar em outros lugares, mas não rendia igual. E as visões continuavam, toda noite a mesma coisa. As águas escuras, os corpos no fundo, todos olhando para ele. Alguns até pareciam tentar falar alguma coisa, mexendo a boca devagarzinho. Mas ele não conseguia ouvir. Foi numa sexta-feira santa que a situação ficou insuportável. As visões começaram a aparecer mesmo com ele acordado. Via os corpos nas águas quando olhava para o rio. Via vultos de afogados andando pela margem. Via mãos saindo da água, tentando agarrar a canoa. Não tinha mais jeito. O Chico pegou o anel, foi até o pesqueiro e jogou ele de volta na água, bem no lugar onde tinha achado. Assim que o anel afundou, sentiu um alívio danado, como se um peso tivesse saído dos ombros. Naquela noite dormiu que nem criança, sem sonho nem pesadelo. Quando acordou no outro dia, estava disposto e descansado que nem fazia tempo que não ficava. Mas cumpriu a promessa. Nunca mais pescou naquele lugar. Arranjou outros pesqueiros, aprendeu outros lugares e continuou sendo pescador até o fim da vida. Mas sempre que alguém perguntava por que ele não pescava mais naquele remanso que era tão bom,
Ele contava a história do anel do pescador afogado. E sabe o que é mais estranho, meus netinhos? Depois que o Chico devolveu o anel, nunca mais ninguém se afogou naquele pedaço do rio. Era como se o espírito do Antônio tivesse finalmente encontrado paz e não precisava mais levar companhia para ele. Alguns anos depois, quando o Chico já estava velhinho, ele me contou que às vezes ainda sonhava com aquelas águas escuras. Mas agora, os corpos do fundo não olhavam mais para ele com desespero. Olhavam com gratidão, como se tivessem agradecendo por ele ter feito a coisa certa. Porque vejam bem, meus netinhos, a ganância é um bicho danado que corrói a alma da gente. O Antônio Pescador morreu porque quis mais do que a vida podia dar. Foi pescar onde não devia, no lugar perigoso que todo mundo avisou para não ir. E mesmo depois de morto, continuou preso àquela ambição, sem conseguir descansar. O anel era como uma âncora que prendia o espírito dele na terra, e todos os outros afogados ficavam presos junto, esperando que alguém fizesse a coisa certa. O Chico podia ter ficado com o anel, podia ter vendido ele na cidade por um bom dinheiro, mas escolheu devolver para o lugar de onde veio. Agora eu pergunto para vocês, se achassem um objeto valioso numa situação dessas, o que fariam? Ficariam com ele pensando só no dinheiro que podia render, ou teriam a sabedoria de perceber que algumas coisas são mais importantes que o lucro? O Chico perdeu seu melhor pesqueiro, mas ganhou a paz de espírito. Perdeu a facilidade da pescaria, mas ganhou o sono tranquilo. E mais importante que tudo, ajudou um monte de almas penadas a encontrar o descanso que tanto procuravam. Quantas vezes na vida a gente não se depara com essas escolhas difíceis entre o que é certo e o que é fácil, entre o que beneficia só a gente e o que pode ajudar os outros também? A lição que fica dessa história é que nem tudo que brilha é ouro, meus netinhos. Às vezes, aquilo que parece uma sorte grande pode ser uma maldição disfarçada. E quando isso acontece, a única saída é fazer o que o coração manda, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente perca alguma coisa no processo. O anel do pescador afogado trouxe visões assombradas para o Chico, mas também trouxe uma lição sobre desapego, sobre fazer o que é certo mesmo quando dói, sobre entender que às vezes temos que abrir mão do nosso conforto para ajudar quem precisa de paz. E vocês, meus queridos, quando a vida trouxer um anel desses para vocês, vão ter a coragem de devolver ele para onde pertence? Ou vão ficar presos nas visões assombradas da própria ganância? O vento que grita no vale. Oh, meus netinhos, hoje eu vou contar para vocês um causo que aconteceu bem aqui pertinho, no Vale do Suspiro, lá pros lados da fazenda do seu Benedito. É uma história que mexe com o coração da gente, dessas que fazem a gente pensar 2 vezes antes de tomar certas decisões na vida. Peguem aí uma xícara de café, se arrumem direito na cadeira, que essa história vai longe. Era uma vez. Não, peraí, deixa eu começar diferente. Vocês sabem que às vezes a vida da gente toma umas voltas que nem a gente espera, né? Pois então, tinha um moço chamado João Ventania. Chamavam ele assim porque era ligeiro que nem o vento, sempre correndo de um lado para o outro, sempre com pressa de chegar em algum lugar. João morava numa casinha simples, lá no alto do morro, bem de frente pro Vale do Suspiro. Era um vale bonito, verdinho, cheio de pássaros cantando de manhã e grilos fazendo serenata de noite.
João Ventania era um rapaz trabalhador, dessas pessoas que não param quietas um minuto sequer. Levantava com o galo cantando, cuidava das suas plantações de milho e feijão, criava umas galinhas e um porco no quintal. Mas sabe o que era, netinhos? João tinha um problema danado. Ele era ganancioso que nem formiga no açúcar. Sempre querendo mais, sempre achando que o que tinha não bastava. Via os vizinhos com uma vaca a mais, já ficava com inveja. Passava um carro bonito na estrada de terra, já sonhava em ter um igual. A mulher dele, Dona Maria das Dores, vivia falando: "Ô João, para com essa ganância, home. A gente tem o suficiente, tem saúde, tem um teto para morar, comida na mesa. Que mais você quer da vida?" Mas João não dava ouvidos. Ficava resmungando que queria uma casa maior, uma terra mais grande, queria ter gado como o fazendeiro rico da cidade. Foi então que começaram as mudanças no vale. Primeiro, foram só uns ventinhos diferentes. Sabe como é? Aqueles ventos que vêm de repente, meio gelados, mesmo no calorão do meio-dia. O pessoal da redondeza até comentava: "Ué, que vento esquisito esse, parece que vem de lugar nenhum." Mas ninguém dava muita bola, né? Vento sempre teve, faz parte da natureza. Mas aí o negócio foi ficando estranho. O vento começou a vir sempre na mesma hora, todo dia, lá pelas 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr atrás da serra. E não era um vento comum não, netinhos. Era um vento que parecia que estava com raiva de alguma coisa, que cortava a pele da gente como se fosse navalha. As árvores do vale balançavam de um jeito assombrado, fazendo uns ruídos esquisitos, como se estivessem conversando umas com as outras em língua que ninguém entendia. João Ventania, que era curioso que nem gato, ficou prestando atenção naquilo. Toda tarde, na hora que terminava o serviço, ele subia na varanda da casinha e ficava olhando para o vale, tentando entender de onde vinha aquele vento maluco. E foi numa dessas tardes que ele ouviu pela primeira vez. Era um grito. Um grito que vinha junto com o vento, misturado com o barulho das árvores balançando. No começo, João pensou que fosse bicho do mato, sei lá, uma onça ou um macaco gritando. Mas quanto mais ele prestava atenção, mais percebia que não era grito de bicho não. Era grito de gente, grito de pessoa mesmo, mas uma pessoa que estava sofrendo muito, muito mesmo. Maria das Dores, ele chamou a mulher. "Vem cá ouvir isso aqui." Dona Maria veio, enxugando as mãos no avental, toda preocupada. "Que foi, João? Você tá com uma cara? Escuta aí esse grito que vem com o vento." Os dois ficaram ali parados, em silêncio, prestando atenção. E lá vinha o vento gelado subindo do vale, trazendo junto aquele grito arrepiante. Dona Maria se benzeu na hora. "Ai, meu Deus do céu! Que negócio é esse, João? Parece alma penada." "Não fala bobagem, mulher. Deve ser alguém que se perdeu no vale ou se machucou. Amanhã cedo eu vou dar uma olhada." Mas Dona Maria estava com um pressentimento ruim, daqueles que a gente sente no peito, uma coisa apertada que não quer ir embora. "João, pelo amor de Deus, não vai mexer com isso não. Tem coisa que é melhor a gente deixar quieta." João até deu risadinha, mas no fundo, lá no fundo mesmo, ele também estava sentindo um arrepio na espinha. Aquele grito tinha alguma coisa de diferente. Alguma coisa que mexia com os nervos da gente de um jeito esquisito. Na noite daquele dia, João não conseguiu dormir direito. Ficou virando de um lado para o outro na cama, pensando naquele grito que parecia chamar alguém, que parecia pedir alguma coisa.
E toda vez que o vento batia na janela do quarto, ele acordava sobressaltado, achando que ia ouvir de novo. No outro dia, mal o sol nasceu, João já estava de pé, tomando seu café preto e pensando em descer no vale para investigar. Dona Maria fez de tudo para convencer ele a não ir. João, eu tive um sonho ruim essa noite. Sonhei que você descia no vale e não voltava mais. Pelo amor de Deus, deixa isso para lá. Mas João era teimoso que nem mula empacada. Mulher, você tá vendo assombração onde não tem. Deve ser algum coitado que se perdeu ou que caiu num buraco. Como é que eu vou ficar aqui sossegado sabendo que tem alguém sofrendo ali embaixo? E lá se foi João Ventania, descendo a trilha íngreme que levava ao vale. Era uma trilha que ele conhecia bem, que tinha percorrido muitas vezes para caçar ou pescar no riachinho que corria lá embaixo. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. As árvores pareciam mais fechadas, o caminho mais escuro, e tinha um silêncio pesado no ar, como se até os passarinhos tivessem medo de cantar. Quanto mais João descia, mais gelado ficava o ambiente. Não era normal aquilo, netinhos? Mesmo sendo manhã de sol, lá embaixo no vale parecia que era fim de tarde, com uma penumbra estranha, uma luz amarelada que não fazia bem aos olhos. E o cheiro? Ai, o cheiro era de terra molhada misturada com uma coisa doce e enjoativa, como flor murcha há muito tempo. João chegou lá embaixo e começou a procurar. Olhou atrás de cada árvore, vasculhou cada pedra, seguiu o riachinho de ponta a ponta. Mas não achou nada. Nadinha de nada. Nem sinal de pessoa, nem pegada, nem resto de fogueira, nem nada que indicasse que alguém tinha passado por ali. Que negócio esquisito! Ele murmurou para si mesmo, coçando a cabeça. Eu tenho certeza de que ouvi grito vindo daqui. Foi quando ele notou uma coisa estranha. Bem no meio do vale, onde a terra era mais fofa e escura, tinha uma espécie de círculo marcado no chão. Não era círculo feito por pessoa, não. Era como se a própria terra tivesse se arrumado naquele formato. A grama dentro do círculo era mais verde, mais viçosa, como se alguém tivesse jogado adubo só naquele pedacinho. João se aproximou devagar, meio desconfiado. E quando ele pisou dentro do círculo, netinhos, uma sensação estranha tomou conta dele. Era como se o mundo tivesse ficado mais silencioso ainda, mais parado. Até o vento parou de soprar. E foi nesse silêncio total que ele ouviu uma voz. Não era o grito de antes. Era uma voz baixinha, sussurrando bem no ouvido dele, como se alguém tivesse chegado por trás sem fazer barulho. João Ventania, a voz disse, e ele sentiu um arrepio danado subir pela espinha. João Ventania, eu sei o que você quer. João se virou rapidinho, procurando quem estava falando, mas não tinha ninguém. Ninguém mesmo. Só ele ali, parado naquele círculo estranho, com o coração batendo que nem tambor de festa junina. Quem tá aí? Ele perguntou, tentando parecer corajoso, mas a voz saiu meio tremida. Eu sei que você quer ser rico. A voz continuou, agora parecendo vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eu sei que você cansa de trabalhar na roça, de ter pouco, de ver os outros com mais. Eu posso te ajudar, João Ventania. E aí, netinhos, foi que João cometeu o primeiro erro dele. Em vez de sair correndo dali, em vez de fazer o sinal da cruz e subir para o morro, ele ficou. Ficou porque a ganância dele falou mais alto que o bom senso. Quem é você? Ele perguntou. E como é que pode me ajudar? A voz deu uma risadinha baixa, uma risada que não tinha alegria nenhuma.
que arrepiava os cabelos da nuca. Eu sou alguém que conhece os desejos do coração humano, João. E posso realizar qualquer desejo seu. Qualquer um. Você quer riqueza? Posso te dar ouro mais do que você consegue carregar. Quer terras? Posso fazer com que toda essa região seja sua. Quer gado? Posso encher esses campos de boi gordo. João sentiu o coração disparar, mas não de medo. Era de ambição mesmo, daquela vontade danada de ter tudo o que sempre sonhou. E o que você quer em troca? Ele perguntou, porque mesmo sendo ganancioso, não era bobo. Sabia que nada nessa vida é de graça. Ah, é bem pouco, a voz disse, e parecia que estava sorrindo, embora João não conseguisse ver ninguém. Eu só quero que você me traga uma pessoa todo mês. Uma pessoa que você convence a vir aqui no vale, neste mesmo lugar, na hora que o vento sopra. É só isso. Que pessoa? Qualquer pessoa, João. Um vizinho, um parente, um conhecido. Alguém que confia em você o suficiente para te seguir até aqui. E quando essa pessoa pisar neste círculo, ela vai ficar comigo para sempre. E em troca, você vai ter tudo o que sempre quis. João ficou calado pensando. E netinhos, é aí que a gente vê como a ganância pode cegar a pessoa. Em vez de pensar no horror do que estavam propondo para ele, em vez de pensar nas pessoas inocentes que ia sacrificar, ele só conseguia pensar na riqueza que podia ter. E se eu não trouxer ninguém? Ele perguntou. Aí você vai perder tudo que eu te der. E ainda vai perder mais alguma coisa. Algo muito importante para você. O vento voltou a soprar de repente, mais gelado que antes, e junto com ele veio aquele grito terrível que João tinha ouvido na noite anterior. Só que agora ele entendeu. Não era um grito só. Eram vários gritos, de várias pessoas diferentes, misturados todos num só lamento que partia a alma. Esses gritos, João disse, sentindo um nó na garganta, são das pessoas que outros trouxeram para mim ao longo dos anos. A voz explicou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Elas ficam aqui comigo, no vale, e quando o vento sopra, elas lembram da vida que tinham lá em cima. Por isso gritam. Mas não se preocupe, João. Depois de um tempo, elas se acostumam. João engoliu seco. Pela primeira vez desde que desceu no vale, ele sentiu medo de verdade. Mas a ganância ainda era mais forte. Se eu aceitar, ele disse devagar, quando eu vou receber o que você prometeu? Imediatamente. Assim que você me trouxer a primeira pessoa, você vai encontrar um baú cheio de ouro enterrado no seu quintal. E a cada pessoa que trouxer, mais riqueza vai aparecer. Terras, gado, uma casa maior, tudo o que seu coração desejar. João fechou os olhos e pensou na vida que poderia ter. Pensou em ser rico, em ser respeitado, em nunca mais passar necessidade. Pensou em mostrar para os vizinhos que ele era melhor que eles, que merecia ter mais. E aí, netinhos, ele disse a palavra que mudou a vida dele para sempre. Aceito. No mesmo instante que ele falou isso, o vento parou de soprar. O vale ficou em silêncio total. E João sentiu como se alguma coisa pesada tivesse se assentado nos ombros dele. Era como se ele tivesse colocado um fardo invisível que nunca mais ia conseguir tirar. Muito bem, João Ventania, a voz disse, agora parecendo mais distante. Você tem um mês para me trazer a primeira pessoa. Lembre-se, alguém que confie em você. Alguém que venha aqui por livre e espontânea vontade. E na próxima lua cheia, você vai encontrar seu primeiro pagamento. E com isso, o vale voltou ao normal. O sol apareceu entre as nuvens.
Os passarinhos voltaram a cantar. E João se viu sozinho ali, parado naquele círculo, se perguntando se tudo aquilo não tinha sido um sonho maluco. Mas quando ele subiu de volta para o morro e olhou para Dona Maria das Dores, que estava esperando ele na varanda com cara de preocupada, João soube que não tinha sido sonho não, porque ele sentia no peito uma sensação estranha, uma mistura de expectativa e culpa que não conseguia explicar. E então, João, achou alguma coisa lá embaixo? Não, mulher. Ele mentiu, evitando olhar nos olhos dela. Não tinha nada. Deve ter sido impressão nossa mesmo. Mas naquela mesma noite, quando o vento gelado voltou a soprar e os gritos voltaram a ecoar pelo vale, João não saiu para escutar como tinha feito antes. Ficou trancado dentro de casa, olhando pela janela, e pela primeira vez na vida se perguntou se tinha feito a coisa certa. E vocês, meus netinhos, o que acham que João devia ter feito? Se fossem vocês ali naquele círculo, ouvindo aquela proposta tentadora, o que teriam respondido? Às vezes, a vida oferece pra gente caminhos que parecem fáceis, que prometem tudo o que a gente quer, mas que têm um preço que a gente só descobre depois. E aí, será que vale a pena? A história de João Ventania tá só começando, e eu garanto pra vocês que ainda vai dar muito pano pra manga. Porque quando a gente faz um acordo com o que não presta, netinhos, as consequências sempre vêm. Sempre. E geralmente de um jeito que a gente não espera. Fiquem aí comigo, que na próxima parte eu vou contar para vocês como foi que João arrumou a primeira pessoa para levar pro vale. E como ele descobriu que tinha se metido numa enrascada muito maior do que imaginava. O altar que chora vela. Ora, meus netinhos queridos, puxem a cadeira bem perto do vovô, que hoje vou contar para vocês uma história que aconteceu bem aqui perto, numa capelinha abandonada, que fica lá no alto do Morro da Cruz. É daquelas histórias que dão nó na garganta e fazem a gente pensar duas vezes antes de passar perto de lugar sagrado sem o devido respeito. A capelinha foi construída há uns 80 anos pelo finado Coronel Domingos, homem rico e poderoso que mandava e desmandava por essas terras todas. Não era santo de minha devoção esse coronel, se é que vocês me entendem. Era daqueles homens que tinham dinheiro de sobra, mas coração pequeno, que exploravam os pobres e ainda se achavam no direito de mandar na vida alheia. Mas quando a mulher dele, Dona Clementina, adoeceu de uma doença feia que os médicos não sabiam nem o nome, o homem ficou desesperado. Prometeu a todos os santos do céu que se ela sarasse, ia construir uma capela linda no lugar mais alto da fazenda, onde todo mundo pudesse ver e ir rezar. Pois não é que a mulher melhorou. Em 3 semanas estava boa que nem pinto no terreiro, correndo para lá e para cá, cuidando da casa e dos filhos como se nunca tivesse estado doente. O coronel, cumprindo a promessa, mandou construir a capela mais bonita que se tinha notícia por essas bandas. Era uma belezura de ver, meus netinhos. Paredes de pedra lavrada, telhado de telha francesa, um altar de mármore branco que tinha vindo lá de Minas Gerais nas costas de burro. E o mais bonito de tudo eram os castiçais de bronze dourado, onde ficavam sempre acesas as velas mais grossas e perfumadas que o dinheiro podia comprar. Todo domingo, a capelinha ficava cheia de gente. Vinha o padre de longe para celebrar a missa, e a fazenda inteira parava para participar da cerimônia. Era um tempo de paz e fé, onde até os bichos pareciam respeitar a santidade do lugar. Mas, como diz o ditado,
Meus netinhos, casa que não tem alicerce na honestidade, uma hora desaba. E foi o que aconteceu com o Coronel Domingos. Descobriram que ele andava fazendo negócios sujos, roubando terra dos pequenos, explorando os trabalhadores mais que conta. A justiça caiu em cima dele que nem chuva de pedra. Perdeu tudo. As terras, o gado, a casa grande, até a família que foi embora de vergonha. O coronel acabou morrendo sozinho, bebendo pinga barata num rancho sujo na beira da estrada. E a capela, que antes era lugar de tanta devoção, foi sendo esquecida aos poucos. Primeiro, pararam de vir às missas. Depois, o povo foi deixando de subir lá no morro. As telhas começaram a quebrar com as chuvas, os matos cresceram ao redor, e em poucos anos aquela belezura virou ruína. Mas o altar de mármore continuava lá, resistindo ao tempo como se fosse feito para durar a eternidade. Foi aí que começaram a acontecer as coisas estranhas. A primeira pessoa que viu foi a Ritinha, filha do vaqueiro Sebastião, menina esperta de uns 12 anos que gostava de subir no morro para colher fruta do conde. Ela jurava de pés juntos que tinha visto numa tarde de domingo velas acesas no altar da capela abandonada. Ninguém deu muita bola para o que a menina falava. Criança tem muita imaginação, né, meus netinhos? Ainda mais menina levada como a Ritinha, que vivia inventando história para chamar atenção. Mas, quando o vaqueiro Sebastião resolveu subir lá para ver com os próprios olhos, também viu a mesma coisa. Eram 3 velas grossas, acesas no altar, queimando com chama firme, mesmo sem ter ninguém por perto. O mais estranho é que a cera que escorria delas não era cera comum. Era branca, que nem leite, mas tinha consistência diferente, como se fosse lágrima de gente mesmo, só que mais espessa. O Sebastião ficou com medo e desceu correndo do morro. Contou para a mulher, contou para os vizinhos, e logo a notícia se espalhou que nem fogo em capim seco. Uns diziam que era milagre, outros que era coisa do demônio. Mas todo mundo concordava numa coisa. Tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo naquela capela. A comadre Isabel, que era a benzedeira mais respeitada da redondeza, resolveu ir lá ver o que era aquilo. Mulher corajosa, que não tinha medo nem do próprio capeta. Subiu o morro numa tarde de terça-feira, levando seu terço e uma garrafinha de água benta. Quando chegou na capela, as velas estavam lá mesmo, acesas e pingando aquelas lágrimas brancas no altar de mármore. A comadre Isabel se ajoelhou e ficou rezando, observando aquele fenômeno com os olhos de quem já tinha visto muita coisa estranha na vida. Foi aí que ela percebeu uma coisa que ninguém tinha reparado antes. As lágrimas de cera não caíam em qualquer lugar. Elas formavam letras no mármore, palavras que iam aparecendo devagarzinho conforme a cera escorria. E as palavras que apareceram fizeram o sangue da benzedeira gelar. Perdão, piedade, justiça. As palavras ficavam lá gravadas na cera branca por alguns minutos. Depois, sumiam como se nunca tivessem existido. E logo apareciam outras palavras, sempre pedindo a mesma coisa: perdão, misericórdia, uma chance de reparar os erros do passado. A comadre Isabel entendeu na mesma hora o que estava acontecendo. Era a alma do Coronel Domingos que não conseguia descansar. Todos os pecados que ele tinha cometido em vida o mantinham preso na terra, sofrendo, pedindo uma oportunidade de se redimir. Mas por que logo ali na capela? A benzedeira pensou e chegou numa conclusão que fez tudo fazer sentido. O coronel tinha construído aquela capela não por devoção verdadeira, mas por interesse próprio.
Queria que Deus curasse a mulher dele, mas não estava disposto a mudar de vida, a parar de explorar o próximo, a ser homem de bem de verdade. Tinha usado a casa de Deus como se fosse um negócio qualquer. Eu dou isso, tu me dás aquilo. E quando recebeu o que queria, continuou sendo o mesmo homem ruim de sempre. Por isso, a alma dele estava presa ali, no lugar onde tinha tentado enganar até o Senhor dos céus. As velas que se acendiam sozinhas eram as orações que ele não tinha feito em vida. As lágrimas de cera eram o arrependimento que não tinha sentido quando ainda era tempo. E tudo aquilo ia continuar acontecendo até que alguém fizesse por ele o que ele não tinha feito por si mesmo. A comadre Isabel voltou para casa pensativa. Sabia que tinha descoberto a verdade, mas não sabia o que fazer com ela. Como ajudar a alma de um homem que tinha feito tanto mal durante a vida? Como conseguir perdão para quem nunca tinha pedido perdão a ninguém? Foi conversar com o padre da cidade. Contou toda a história das velas que choravam lágrimas de cera. O padre, homem santo e sábio, disse que já tinha ouvido falar de casos parecidos. Explicou que às vezes as almas dos mortos ficam presas na terra quando morrem com muito peso na consciência. A única maneira de ajudar essas almas é fazendo em nome delas o que elas deveriam ter feito em vida. No caso do Coronel Domingos, seria preciso reparar, na medida do possível, o mal que ele tinha causado, dar de volta o que ele tinha roubado, ajudar quem ele tinha prejudicado, usar o nome dele para fazer o bem em vez do mal. O padre se ofereceu para ajudar. Juntou algumas pessoas de boa vontade da cidade e organizaram uma espécie de missão de caridade em nome do falecido coronel. Arrecadaram dinheiro, comida, remédio e distribuíram para os mais necessitados, sempre falando que era uma oferta em memória do Coronel Domingos. Reformaram a capela abandonada, contrataram pedreiros e carpinteiros desempregados para fazer o serviço. Compraram imagem nova do santo padroeiro, arrumaram bancos novos, deixaram tudo limpinho e bonito como era antes. E no altar de mármore, colocaram um castiçal com 3 velas sempre acesas. Mas essas velas eram diferentes, meus netinhos. Eram velas comuns, acesas por gente de carne e osso, alimentadas com cera de abelha comum. E quando se consumiam, eram substituídas por outras, numa corrente de orações e boa vontade que não tinha fim. No primeiro domingo depois da reforma, o padre celebrou uma missa especial na capela. Veio gente de longe para participar, curiosos para ver se as velas ainda iam chorar sozinhas. Mas não aconteceu nada de estranho. As velas queimaram normalmente. A cera escorreu para o chão sem formar palavra nenhuma. E um clima de paz tomou conta do lugar. A partir daquele dia, nunca mais se viu vela acender sozinha na capela. As lágrimas de cera pararam de aparecer, e o lugar voltou a ser o que sempre deveria ter sido. Um lugar de fé verdadeira, onde as pessoas iam buscar conforto e esperança. A comadre Isabel disse que às vezes ainda sentia uma presença na capela, mas era uma presença boa, de gratidão e paz. Era como se a alma do Coronel Domingos tivesse finalmente encontrado o descanso que tanto procurava. Os anos passaram. A capela continuou funcionando. E a história das velas que choravam foi virando lenda. Mas os mais velhos ainda se lembram. E sempre que alguém faz alguma maldade por aqui, logo aparece alguém para contar a história do coronel que não conseguia morrer em paz. Porque vejam bem, meus netinhos, a morte não é o fim de tudo. Quando a gente morre, leva junto toda a bagagem da vida.
as coisas boas e as ruins, os acertos e os erros, o amor que deu e o mal que fez. E se essa bagagem for pesada demais, pode impedir a alma de encontrar o descanso eterno. O Coronel Domingos construiu uma capela, mas construiu ela pelos motivos errados. Queria comprar a bênção de Deus com tijolo e mármore. Queria negociar com o sagrado como se fosse um negócio qualquer. E quando recebeu o que pediu, esqueceu das obrigações que tinha assumido. Por isso, ficou preso na terra, chorando lágrimas de cera, pedindo perdão através de velas que se acendiam sozinhas. Só encontrou paz quando outras pessoas fizeram por ele o que ele deveria ter feito: usar os recursos que tinha para ajudar o próximo, em vez de só pensar em si mesmo. Agora eu pergunto para vocês, meus queridos, se vocês tivessem dinheiro e poder como o coronel tinha, o que fariam? Usariam esses recursos só para benefício próprio ou lembrariam de ajudar quem precisa? E quando vocês fazem uma promessa, seja para Deus ou para qualquer pessoa, cumprem ela direito? Ou acham que podem fazer as coisas pela metade e tá tudo certo? A chapéu que chorava vela nos ensina que não adianta tentar enganar o sagrado. Não adianta fazer as coisas por interesse, esperando receber algo em troca. A verdadeira fé, a verdadeira caridade, tem que vir do coração, sem esperar recompensa. O coronel tentou comprar a bênção divina, mas acabou comprando foi uma maldição. Só se libertou quando outros fizeram por amor o que ele deveria ter feito por obrigação. Uma lição bonita sobre como nossas ações ecoam além da morte e como às vezes precisamos da ajuda dos outros para consertar o que fizemos errado. E vocês, meus netinhos, que tipo de herança querem deixar quando partirem desta vida? Querem ser lembrados como quem só pensava em si mesmo, ou como quem usou o que tinha para fazer o bem ao próximo? As lágrimas de cera pararam de cair quando a caridade verdadeira tomou o lugar da falsa devoção. Pensem nisso quando tiverem oportunidade de ajudar alguém. Não façam por obrigação, nem esperando algo em troca. Façam por amor, que é a única moeda que vale alguma coisa no tribunal da consciência. Eita, que prosa boa demais! O tempo passou que nem vimos passar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!